Rapaziada, bora acompanhar aqui a reação dos colorados ao ver que vai enfrentar o Flamengo nas oitavas da Libertadores. Flamengo e Internacional. Já se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Os caras estão desesperados. Vambora aqui acompanhar. Acho que sim. Vamos lá. Ali, ó. Flamengo! Opa. Cruzem os dedinhos, peguem sua fé, não importa para quem tu tenha fé, torce para não vir o Internacional. É o jogo mais complicado. Abrindo a bolinha do pote 1, a bolinha do pote 1, Internacional. Confronto de 2019, né? Inter que enfrentou o Flamengo em 2019. Vamos ao Rio de Janeiro, jogos complicadíssimos. Internacional e Flamengo, a sorte do Inter no sorteio nunca decepciona, né? Cara, tem que classificar pelo que vi. Então não tem como escolher adversário, né? Podia pegar o Universitário, né? Universitário do Peru. O Inter não teve sorte no sorteio, assim como São Paulo não teve sorte no sorteio. Cara, poderia ser um adversário mais simples, mas o Flamengo é uma potência do futebol, né? Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio, reencontro de 2019, quando o Inter foi eliminado pelo Flamengo. Quem sabe vai ser diferente agora. Ó, o Palmeiras. O Palmeiras se deu bem, Universitário do Peru. Palmeiras cai na chave. Complicou. Complicou, Gê. Tu queria, Amir, o Flamengo? Não, definitivamente não. Definitivamente não. Ali, ó, agora chaveou. Cara, Flamengo Internacional. Flamengo Internacional. Vamos lá, é um Flamengo de um Felipe Luiz que faz um bom trabalho por lá, campeão, mas, cara, pra te ganhar um título como a Libertadores, não tem como escolher adversário, impossível, né? Mas eu vou fazer uma constatação aqui, vamos lá. O último jogo que o Inter jogou bem no Campeonato Brasileiro foi diante do Flamengo. O primeiro jogo, jogou muito bem contra o Flamengo lá no Rio. É um jogo tradicional. O Inter não é, por exemplo, se eu me lembrar um time que geralmente abre as pernas pro Flamengo, o Grêmio. O Inter não é o Grêmio. O Grêmio, se fosse enfrentar o Flamengo numa Libertadores, já saberia que estava eliminado. O Inter não. O Inter costuma estar frio, hein? O Inter costuma dificultar um pouco a vida do Flamengo, Girardello. Exatamente. O Inter que empatou lá no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Olha, Jairo, se avançar do Flamengo, pode ter uma vida bem fácil na Copa Libertadores. Eu acho que a gente tem, Gui, eu vou te pedir em seguida, o histórico de Inter e Flamengo e Libertadores, tá? Que o Paulinho gravou pra gente. Ele gravou 4 históricos que já tinha. Então vamos ver o que o Paulinho falou de Inter e Flamengo na Libertadores, cara, que eu acho importante. Jairo, o Inter enfrentou o Flamengo em 2 edições da Copa Libertadores da América. Em 1993, na fase de grupos. Depois, em 2019, nas quartas de final. E o histórico colorado não é bom na Libertadores contra a equipe do Flamengo. Lá em 93... sob o comando do técnico Antônio Lopes, o Inter ficou inclusive na última colocação do grupo, que tinha, além de Inter e Flamengo, os 2 colombianos, o Atlético Nacional de Medellín e também a equipe do América de Cali. O Inter que empatou no Beira-Rio com o Flamengo em 0-0 e perdeu no Maracanã por 3-1. Já em 2019, com o técnico Odair Hellmann, o Inter também foi eliminado, mas daí... nas quartas de final, jogando no Maracanã, o Inter foi derrotado no finalzinho da partida, tomou 2 gols depois dos 30 minutos do segundo tempo, perdeu o jogo por 2-0 e no Beira-Rio, quando vencia o jogo por 1-0, tentava chegar ao segundo gol para levar a decisão para os pênaltis, tomou o gol de empate. Então, perdeu no Maracanã por 2-0, empatou em casa em 1-1 e foi eliminado nas quartas de final em 2019, portanto, contra o Flamengo. O retrospecto do Inter na Libertadores não é nada favorável ao Internacional. Na fase de grupos da atual Libertadores, o Flamengo ficou na segunda posição no grupo C com 11 pontos, a mesma pontuação da LDU, que fechou a chave na primeira posição. 6 jogos do Flamengo na fase de grupos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Flamengo só perdeu para o Central Córdoba no Maracanã por 2-1 e inclusive o time argentino Central Córdoba que não passou de fase. O Guilherme, aí ó, o Guilherme, ó. Flazoeiro. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, irmão. Estamos te ouvindo. O Guilherme parou tudo para nos atender aqui. Eu tenho um carinho especial por esse cara, um cara que sempre nos dá todo suporte. Já vou dizer para ele um negócio agora. No jogo de volta, ele vai comer um churrasco na minha casa. Ele e a equipe dele. Toda. Combinado. Aí eu vou mesmo. Ainda mais que não vou meter logo uns 5 no Maracanã. Não, mas acho que tu te confundiu, cara. Não é o Grêmio, é o Inter que vocês vão enfrentar na Libertadores. Foi 2-0 só, né, da outra vez?
Tá, mas e o último jogo? Que mau caráter, né, cara? Ô, Flazoeiro, me diz uma coisa, cara. Ficou feliz em enfrentar o Inter, sinceramente? Internetzinha. Cara, eu só não queria enfrentar a LDU, né? Por conta da questão lógica. Né? Eu dizer que eu queria enfrentar a LDU. Assim, de todos os possíveis, eu queria ou o Inter ou o São Paulo. Pela recepção, tanto que a torcida do São Paulo tem com a gente, como aí em Porto Alegre. É um lugar bom para... A torcida do Flamengo é bem recebida. E é claro, a rivalidade vai ser dentro do campo. Claro, o Inter quer passar, o Flamengo quer passar. Ninguém quer perder, ninguém quer ficar para trás. Então, assim, o Inter vai ter tempo de se reforçar, o Flamengo vai ter tempo também para poder se reforçar. De hoje até agosto, né, que vai ser os jogos, tem muito tempo, então muita coisa pode mudar. A gente tem 2 meses pela frente aí, muita coisa pode mudar. Esse Flamengo de hoje, líder do Campeonato Brasileiro, e esse Inter que caiu muito no Campeonato Brasileiro, não vai ser as mesmas equipes que vão chegar lá nas oitavas de final. Então, assim, tudo pode acontecer. Eu não queria ir para o Equador por conta da logística. Eu acho que a logística para Porto Alegre é uma logística boa, é uma logística tranquila. E a recepção da torcida do Inter com a torcida do Flamengo também é muito boa e é muito tranquila. Torcer para que seja 2 bons jogos de futebol e que a gente consiga passar, né? E aí é outra coisa, né, Jair? Aí é outra parada. Ai, ô Guilherme, deixa eu te falar. Isso me deixou feliz também, porque sempre que a gente vai no Rio, a gente é tratado de uma forma... Cara, é muito bom a torcida do Flamengo, a recepção que faz pra torcida do Inter. São amigos. E por exemplo, quando eu tava falando do Uruguai, que o Inter pegou o Nacional, eu não pude nem ir no avião com a camisa do Inter, porque é um clima complicado. No Rio de Janeiro, a gente pode andar nas ruas do Rio de Janeiro de camisa do Inter, que não tem problema algum. A gente é muito bem tratado. E eu já tinha prometido pro Guilherme que eu ia receber ele na minha casa, até porque ele contratou minha empresa para várias situações, e eu vou receber ele com um churrasco para ele, pra equipe dele, que eu adoro a equipe dele. Então, aqui em Porto Alegre, eu vou receber ele com um churrasco. Quero ver o que ele vai me receber lá no Rio de Janeiro, no primeiro jogo. A qualidade da carne vai depender da recepção do primeiro jogo. Beleza. Vou receber você com a moto e com o Live U, pra vir trazendo o ônibus do Inter, pô. Mas é parceiro. Aí, agora o Guilherme já disse, vai nos dar de presente o caminho do Inter pro estádio, para nós fazer essa cobertura. Não, fechou, né, Guilherme? Manda o Baldaço fazer aquele pix lá, né? Ô, Juliano, quer falar com o Guilherme aí? Ô, Gui, seguinte, olha só, eu tenho 2 perguntas pra ti, tá? Primeiro, o que o Flamengo tem de reforços já encaminhado para esse segundo semestre? E também a gente estava falando sobre o jogo do Brasileirão entre Inter e Flamengo. O Inter jogou bem, a gente pegou esse Flamengo que já estava vindo numa crescente legal. Mas o que mudou daquele Flamengo que o Inter enfrentou no Brasileiro para esse Flamengo desse atual momento? Cara, eu acho que daquele Flamengo para cá, talvez é um time mais maduro nas ideias do Felipe Luiz. Eu acho que é um time que está disputando mais o Campeonato Brasileiro. Tá muito claro isso. É que ontem o Flamengo chegou a um recorde, né? A primeira equipe na história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos que fez 20 gols de saldo. O Flamengo tem 24 gols em 11 partidas no Campeonato Brasileiro. O que eu falo... Como que é o seu nome mesmo? Juliano. O que eu falo, Juliano, até que eu falei no meu pós-jogo, oitavas de final de Libertadores é outra competição. É outra competição. É outra Libertadores. O que aconteceu na primeira fase, ficou na primeira fase. É outra coisa. Então, assim, agora é a gente fazer a nossa parte dentro do campo. Sobre reforços, encaminhado certo, é o Jorginho que vai chegar essa semana, que dá uma qualidade absurda naquele meio campo. Com certeza. A expectativa de se contratar um jogador para fazer a função do camisa 10, do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta tá fora do primeiro jogo. O jogo no Maracanã, o Arrasca tá fora. Mas nesse momento, o que tem encaminhado, que eu posso falar para você aqui e para toda a galera que tá acompanhando a gente, justamente o Jorginho que chega aí essa semana. Vocês estão dando um chapéu no Botafogo? Eu vi alguma coisa nesse sentido hoje? Então, esse moleque, cara, é um moleque do Vélez, moleque de 18 anos. Cara, lá na Argentina, ele é tido como um novo Almada.
Então, assim, vamos ver se realmente a negociação vai para frente. No Almada, o Botafogo deu um chapéu na gente, quem sabe agora a gente consiga dar um chapéu no Botafogo aí e trazer o jogador para cá. Que é um bom jogador. É um bom jogador. Flazoeiro. Rapidinho. Ô, Jairo, você tá com moral mesmo, Jairo? Olha aqui, ó, te mostrar um negócio. Deixa eu ver. Eu não sei virar a câmera aqui, não. Ah, aqui, ó. Vou virar aqui o celular. Ó o que eu tô fazendo aqui, ó. Tá aqui esperando, ó, pra eu comer, ó. Bah, Aqui, Guilherme. Ó. Uma laminuta aqui de frango. Então eu não vou nem deixar o Thiago, vou deixar ele almoçar, né? Ô, Guilherme, a gente se cruza no Rio de Janeiro nos próximos dias aí e vamos Nossa. junto. Baita jogão. Deixa o Thiago perguntar aí, tá tranquilo. Pode Vai, perguntar, Thiago. Não, é que aqui a gente tá vivendo uma situação um pouco parecida, só que também, de certa forma, é inversa, porque o Flamengo tem sido criticado por estar jogando de uma forma no Brasileiro e não conseguir repetir essa dose na Libertadores. E o Inter é o processo inverso. O Inter foi bem na Libertadores e no Brasileiro está muito mal. Eu queria que tu falasse hoje, ou diagnosticasse o porquê que tu achas, Guilherme, que tem essa discrepância no time do Felipe Luiz. O Flamengo está priorizando mais o Campeonato Brasileiro, é uma ideia do Flamengo ganhar o Brasileiro acima da Libertadores, porque os dois times têm diferença nas duas competições, só que é um processo inverso. Então, eu acho, vou te explicar qual é a minha visão. Eu acho que sim, o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro. A prioridade do Flamengo é o brasileiro. Mas o que acontece, cara, é o seguinte, para eu poder te explicar. É muito difícil você jogar todos os jogos numa intensidade absurda. É muito difícil você conseguir isso, cara. Então, assim, você não vai conseguir. E às vezes, o que está acontecendo é o seguinte, o Flamengo no domingo joga um absurdo. Chega na quarta, falta a perna. O que aconteceu? Contra o Palmeiras, o Flamengo correu uma intensidade absurda. O Palmeiras não conseguiu jogar contra o Flamengo. O único lance de chance real de gol que o Palmeiras teve contra o Flamengo foi o lance do pênalti. Eles não conseguiram jogar contra a gente. E assim, chegou na quarta contra o Tátira. O Tátira veio com 2 ônibus dentro da área e o Flamengo tem dificuldade. Então, não sei se para o segundo semestre isso vai mudar. É o que eu disse. Agora, quando voltar do Super Mundial, é outra competição, é outra coisa. O Flamengo vai ter feito contratações e torcer para que as coisas mudem aí. O Flamengo deu uma prioridade também à Libertadores, porque o torcedor rubro-negro tem essa obsessão de ser o primeiro time brasileiro a ter 4 Libertadores. Valeu, Gui. Vai almoçar. Tá, então, Flamengo Internacional, Flamengo pela Libertadores, oitavas de final. A reação aí dos colorados. Vai ter mais reações, a gente vai trazendo aqui no canal. Então já se inscreva, aciona o sino, deixa o like. É um baita jogo, né, querendo ou não. Não acredito que em jogo fácil contra o Internacional, mas a gente gosta de dar aquela zoada, aquela secada aí pro lado do Internacional. O Flamengo costuma se dar melhor nos mata-matas, principalmente na Libertadores, contra o Internacional, né? E não tem sido também diferente no Campeonato Brasileiro, apesar de que no primeiro jogo da rodada do Brasileirão, eles vieram aqui e arrancaram um empatezinho aí contra o Flamengo. Foi um jogo bom. O Flamengo fazer o resultado no Maracanã, né? Porque lá é um pouco mais complicado. Decidir em casa geralmente é um pouco mais complicado, mas o Flamengo tem elenco, tem qualidade para poder superar o Internacional e ir para as quartas, onde pode enfrentar o vencedor de Cerro Porteño. Acho que é Cerro Porteño mesmo, hein? Cerro Porteño e Estudiantes de La Plata, alguma coisa assim, acredito que é isso. Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.